Então, fala aí de 2015 para frente, quais foram os estudos que apareceram, o que é que eles mostraram de forma rápida, né? Então, para facilitar, como eu tinha falado antes, as drogas que a gente tem disponível no Brasil é a EMPA, a DAPA e a CANA. Então, cada um dessas drogas foi obrigada, pelo FDA, a fazer um estudo de segurança cardiovascular. E o primeiro deles foi o EMPA-REG, publicado em 2015 no New England. E o que aconteceu? Todas as drogas até então tinham algumas mostrado, a primeira de todas, a rosiglitazona, a gente não vai falar, porque foi a primeira que mostrou o malefício, mas todas as outras, até então, vinham mostrando uma neutralidade. Eram as drogas seguras, mas também não eram, assim, eram seguras, ponto. Mas não levavam a benefícios adicionais. E aí, com o EMPA-REG, que foi publicado em 2015, foi um estudo completamente benéfico e inesperado, porque além de ser uma droga boa do ponto de vista de baixar a glicemia, ela foi a primeira da classe que demonstrou numa população de alto risco cardiovascular. Então, o EMPA-REG eram pacientes, na sua grande maioria de prevenção secundária, ou com múltiplos fatores de risco. Ela demonstrou ser eficaz em reduzir o MACE, né, 3-point MACE, que é aquela velha história do infarto não fatal, AVC não fatal e morte cardiovascular, e demonstrou redução de morte mesmo cardiovascular. Inclusive, foi o primeiro, é um dos poucos que demonstrou especificamente redução de desfecho morte cardiovascular até hoje. Então, esse foi o primeiro, o EMPA-REG da empaglifosina, que é o Jardiance. Que na época, desculpa interromper, mas aí ficou até aquela história, tá bom demais para ser verdade, né? Que era para uma coisa que era para simplesmente não mostrar malefício, de repente mostra um benefício nada, inclusive de diminuição de mortalidade, né? Isso. Aí vem aquela questão de você validar esse estudo por outros estudos depois, em outras populações, que é o que ela vai falar agora, né? E daí, logo na sequência, veio o Canvas, que foi com a canaglifosina, basicamente também pacientes de alto risco cardiovascular, e ele também mostrou uma redução de 3-point MACE, apesar de não ter mostrado redução dos 3 pontozinhos isoladamente, certo? E todos eles mostraram não só redução dessa questão de morte, infarto e AVC não fatal como um conjunto, mas já mostravam redução de desfechos relacionados à insuficiência cardíaca, inicialmente. Então, o segundo foi o Canvas. O problema do Canvas, que não tinha sido visto no EMPA-REG, foi a questão de um maior número de amputações de membros inferiores e fraturas. E aí ficou aquela rebuliço, aquela coisa estranha, apesar de ter um benefício muito importante em relação à mortalidade cardiovascular, mas tinha um desfecho que era raro, mas que existiu de amputação. E aí ficou sempre isso, a gente esperando novos estudos. E aí o último deles foi o DECLARE, da dapaglifosina, que é o Forxiga. Esse foi o último publicado em 2019. E de diferente em relação aos outros, é que ele pegou um grupo mais heterogêneo. Então, eram pacientes, além de prevenção secundária, tinham 40% de prevenção primária, mais ou menos. Consequentemente, ele não obteve um resultado nesse endpoint primário de redução de 3-point MACE. Muito provavelmente, por quê? Porque eram pacientes que, eram pacientes mais saudáveis. Mas ele obteve a redução do 3-point MACE associado com hospitalização por IC, que era um outro desfecho primário. Depois foi publicado um outro estudo com a mesma população do DECLARE, e eles realmente pegaram aqueles pacientes que já eram infartados, ou seja, em prevenção secundária, e nesse subgrupo de pacientes houve sim redução do 3-point MACE. Enfim, no estudo inicial, primário, não teve. De forma que a classe como um todo, então, se consolidou como uma classe que não só baixava a glicemia, mas pela primeira vez diminuía desfecho. Porque, na realidade, quando você trata o paciente diabético, você não quer olhar o valor da glicemia no exame e falar que está tratando o paciente. Todo tratamento visa diminuir morbimortalidade. Então, esses foram os primeiros. E daí, a partir de então, todos os outros tiveram que correr atrás. E aí, outro estudo que eu não falei, que você tinha comentado, que foi o Credence, que foi com a canaglifosina também. Lembra a canaglifosina do Canvas, que deu a história lá da amputação? Então, o Credence já foi um estudo, uma população de alto risco, também cardiovascular, e que já tinha
macroalbuminúria, tinha um clearance de creatinina já reduzido, e nessa população de risco maior, nesse caso do Creedence, era para verificar desfecho renal. Então, o que era desfecho renal? Era não entrar em diálise, não transplantar, não duplicar a creatinina, enfim. E nesse estudo, foi publicado em 2019, ele foi interrompido precocemente pelo Comitê de Segurança do Estudo, com 2 anos e pouco, porque o resultado foi tão bom que não era ético deixar o grupo placebo sem a droga. Então, veja, aí nessa história houve um revival da canaglifosina, e no estudo Creedence, especificamente, não houve aquele efeito ruim das amputações. Aí você fala, mas não estou entendendo, uma mesma droga, num estudo mostrou que tinha amputação e outra droga não. O que foi feito é que, sabendo desse efeito colateral do Canvas, o Comitê de Segurança do Creedence retirou, era critério de exclusão, pacientes que tiveram úlcera, que tiveram amputação prévia, úlcera, doença arterial periférica nos últimos 6 meses. Então, ele selecionou esses pacientes sem risco de doença vascular periférica para poder não ter esse desfecho ruim no seu grupo. E, de fato, não teve. Então, deu essa segurança de você tentar voltar a usar a cana, mas sempre lembrando dessa questão de doença arterial periférica. Ainda tem um black box da FDA, o black box falando sobre esse risco com o uso da canaglifosina.